Náutico, que teve Ribamar como protagonista, marcando 2 gols. Estreia de Bruno Pivetti. E missão cumprida, né? Podemos chamar de missão cumprida. Porque o ponto era muito importante. Cássio está fazendo, para quem está ouvindo no podcast, Cássio que o nesse momento está fazendo pesa, né? Mas o ponto um marromeno com a mão. Mais ou menos. Lucas. Veja só, empatar com o líder fora de casa é óbvio que é um bom ponto. Mas na penúltima rodada, da forma como estava a tabela do Náutico, eu até coloquei isso no blog, pedi um pouquinho mais. Eu acho que também está 2 vezes na frente do placar, né? Sim, não, exatamente. Sim, é nesse contexto ainda, ceder 2 vezes. O roteiro, sim. Mas eu acho assim, veja só. Ato já está chorando aqui também. O Náutico não depende de si, Fred, pelo amor de Deus. Mas veja só. Eu estou batendo numa tecla há algum tempo que o Náutico, com 29 pontos, sobe. Eu sei que não depende só dele, mas a combinação de resultados também já é chatinha. Mas, enfim, vamos por parte. A gente vai chegar na matemática. Primeiro, vamos falar um pouquinho de futebol, tá? O que levou ao empate, o que levou a estar 2 vezes na frente. Não vi nada desse jogo, absolutamente nada, estava na rua. Então, Lucas, atuação, desempenho, postura, ok, Náutico, a chegada de Pivete deu para ter algum sentido de diferença, mudou alguma coisa, o desempenho foi bom, faz uma leitura do jogo, daqui a pouco a gente mergulha na matemática. Então, Fred, falando do jogo, eu começo já com a escalação. Eu acho que nessa Série C há um problema, e aí, claro, você dá um desconto para Pivete, que ele teve 4 treinos só, mas há um problema nos treinadores do Náutico desde dado com relação ao time, né, que inicia os jogos. Eu acho que aquele 11 ideal que o torcedor projeta nunca consegue ser escalado, né? E eu acho que, mais uma vez, acabou se refletindo dentro de campo algumas escolhas, para mim, bem questionáveis, ainda mais se a gente olha para o que aconteceu no jogo contra o Paysandu. E aí eu começo no meio campo com a volta de Eduardo, né, ao time titular. Eu acho absolutamente inexplicável. Ainda mais no contexto que Elton entrou bem no time nos últimos 2 jogos. É um cara assim, experiente, que tem esse perfil da competição. E então acho que foi um erro de Bruno Pivetti colocar Eduardo. Acho também que aí é um debate mais aprofundado, mas o jogo de hoje também evidenciou de novo que o tema Vitor Ferraz precisa de um debate, porque assim, o posicionamento de Vitor Ferraz no segundo gol é falha bizarra. O zagueiro do Brusque, o Wallace, completamente sozinho e faz o gol, e Vitor Ferraz ainda acaba reclamando assim, gesticulando para os companheiros depois do gol de empate. Então, eu acho assim que a atuação do Náutico também foi muito condicionada naturalmente por algumas escolhas de Bruno Pivetti na escalação. E aí eu acho que, projetando, a gente vai falar mais do futuro, né? Eu acho que precisa ser repensado. Mas, enfim, o Náutico começa, acho que com a postura muito passiva nos 15, 20 primeiros minutos. Vi um Brusque gostando mais do jogo, tendo mais atitude. Só que aí a gente volta para uma coisa que a gente falou em alguns programas durante a Série C, que, assim, por mais que o Náutico não seja um super time, também não é um dos piores da Série C, né? E querendo ou não, tem jogadores que, claro, sempre bom lembrar, no nível da divisão, são caras que podem ser diferenciais. Feito hoje, Ribamar foi, né? Ribamar, o cara que jogou Série A, jogou Série B, não vivia um bom momento na Chape, veio para o Náutico, e ele abre o placar, acho que na primeira grande oportunidade assim, que o Náutico tem com bola rolando. Antes teve uma finalização no travessão com o Vitor Ferraz, mas em bola parada de Souza, né? Algo que sustentou o Náutico basicamente durante mais da metade dessa Série C, a bola parada de Souza, e era a maior defesa dos defensores dele no time titular. E aí o próprio Souza, né, dá uma assistência muito bonita para Ribamar de primeira cobrir o goleiro e fazer 1-0.
Só que aí, depois disso, a gente viu o Náutico que, para mim, cometeu o mesmo erro do jogo contra o Paysandu, né? Que foi recuar demais. E aí até o Bruno Pivetti falou, né, na entrevista pós-jogo, que o ponto era importante, mas ele reconheceu que o time recuou demais nas 2 vezes que teve à frente do placar, né? Tanto no 1-0 no primeiro tempo, quanto depois como fez o 2-1. E nesse 1-0, o gol que o Náutico toma, assim, é inacreditável. O lateral do Brusque sozinho na esquerda, né? Justamente no setor ali de Vitor Ferraz, cruza com liberdade. O meu goleiro reserva sai mal do gol, na minha opinião. Acho que ele falhou. Wagner estava suspenso, né? Aí entrou Gabriel Leite, que estava no São Joséense, lá do Paraná, que foi eliminado na primeira fase da Série D. Foi um goleiro que chegou para ser reserva de Wagner nessa reta final. E eu acho que ele sai mal do gol e aí acaba a bola voltando já para Madison, eu acho, o gol o volante do Brusque empatar. E aí eu acho que essa postura do Náutico do 1-0 até 1-1 não me agradou. Acho que o Náutico poderia ter tentado segurar de forma mais inteligente, até feito o Pivetti falou na coletiva pós-jogo, mantendo a posse, tentando explorar o meio campo ali com o Souza, com o Eduardo, mas acabou não fazendo isso. Mas aí o Náutico fica novamente na frente, né, no segundo tempo, logo no começo, com 5 minutos. Ribamar aproveita a finalização errada de Vidieiro, que bate na zaga e sobra para ele, faz o gol que ali colocava de novo o Náutico em vantagem, e era um contexto assim muito importante, né? Porque novamente ficava na frente e já conhecia as principais armas do Brusque, né? Que apostou muito na bola aérea, né? E sobretudo jogando pelos lados. Mas aí o Náutico, e aí na minha opinião, Pivetti demora a mexer também, né? Ele faz uma substituição antes, que é botar Diego Matos no lugar de Brian, na esquerda, na lateral. Mas acho que ele poderia ter mexido antes, no meio campo, ali, ter tirado o Eduardo, ter colocado o Elton, ter colocado o Maxwell antes. Mas aí vem o gol, né? De empate do Brusque, novamente numa bola aérea. Eu não tenho de cabeça assim, esses números, é até uma pauta para a semana. Mas a quantidade de gols de cabeça que o Náutico tomou assim nessa Série C é um problema crônico que nenhum treinador conseguiu ajustar, né? E aí a gente vê, por exemplo, o zagueiro Joécio, que estava no Sampaio Corrêa, um cara que passou 4 temporadas jogando Série B, foi campeão da Copa do Nordeste também. Enfim, acabou vindo para o Náutico, jogou pouquíssimo, mesmo com esse problema ali no setor. Eu particularmente achei que seria um cara já para vestir a camisa ali, formar a dupla de zaga com o Richardson, no lugar de Denilson, né? Mas acabou que não aconteceu isso até agora. E aí o Náutico toma esse gol bobo, na minha visão, muito evitável. É só olhar o posicionamento de Vitor Ferraz no gol do Brusque, de Wallace. Ele deixa completamente o zagueiro sozinho, e aí o goleiro também não tem muito o que fazer. E aí, depois que o Náutico toma o segundo gol, aí é basicamente conter os danos, né? Ainda teve uma bola na trave que o Brusque acertou, quase virou. As substituições não deram certo. Acho que Bruno Pivetti mexeu mal. Acho que não teria sacado o Ribamar. Acho que ele estava bem. Já é o que voltou de lesão depois de mais de um mês. Não conseguiu fazer muita coisa também. Acho que normal também, né? Não dá para esperar muito isso de quem está voltando depois de muito tempo. E Maxwell também, que foi um reforço contratado, né? Jogou no Sport aqui em 2021, estava na Chape. Também não conseguiu ser uma válvula de escape boa. Acho que Gabriel Santiago entra muito tarde. Então, assim, depois de 2-2, eu vi o Náutico tentando assim, segurar a todo custo esse 1 ponto, que a gente vai falar mais para frente, mas eu também concordo. Acho que antes do jogo, previamente, todo mundo assinaria. Todo mundo não, mas acho que alguns bons alvirrubros assinariam esse empate, e aí naquela matemática de fazer 4 pontos, né, e 3 em cima do São Bernardo, que tende a ser um confronto direto, né? Então, eu acho que nessa estreia de Bruno Pivetti, a gente viu o Náutico que repetiu muitos erros, na minha opinião, de antecessores, nessa questão da bola parada, coisa que me incomoda muito, porque
no nível técnico muito parelho, né, de Série C. Bola aérea e bola parada decide jogos, né? Aí, o próprio Náutico acho que é o maior exemplo disso no recorte que Souza era o expoente de maior decisão, né? Então, acho que o contexto deixa o empate frustrante, mas não acho que seja de todo mal, não, esse ponto, não. Só um spoiler. Antes do jogo, antes do complemento da última rodada, antes de Floresta e Brusque, eu até tinha feito uma simulação particular para o Náutico classificar com 28. Deu certo. E dos resultados que aconteceram até agora, o único que eu errei foi o empate do Ipiranga lá contra o Floresta. Tinha colocado empate e o Ipiranga acabou perdendo. Então, acho que com 29 dá. Mas aí, amanhã e segunda, o secador tem que estar ligado. Eu também acho. Pelo menos a vitória é simples contra o São Bernardo. Assim, é importante ter, na última rodada, ainda que não esteja no G8, mas que tenha um foco só nos aflitos. Isso, assim. Mas eu acho que vai ter, Cássio. Você quer falar alguma coisa do jogo? A gente já pode ir para isso. Não, pode ir para isso. Então, Rodrigo, coloca na classificação na tela, porque Atos pode ter um zoom, Rodrigo, ali do São José para baixo, ali Botafogo para baixo. E abaixo do Náutico também. Eu preciso de alguns times abaixo do Náutico. Mais um. Preciso do CSA nessa tela. Tá, então deixa aí mesmo. Tá, deixa eu dar o zoom aqui em mim mesmo, aqui, então. Deixa eu dar o zoom na minha tela aqui. Vamos lá. Pro Náutico, não depender apenas dele, não existe esse cenário, porque na pior das hipóteses, o Náutico vai depender de uma questão de número de gols, né? Porque, vamos lá, se o CSA ganha do Remo, nesse domingo, o CSA faz 26, tá? O CSA faz 26. É porque o Náutico só tem 6 vitórias, né? Então o CSA... Não, então, faz 26 e não, mas sem problema, sem problema. Iguala as vitórias. Iguala o Náutico. E passa o Náutico no saldo. Então, o Náutico amanhã tem um risco de cair para nono. Tá? Não é isso? Teria no mínimo 3 gols, né, Fred? Isso. No mínimo 3 gols. Se o Náutico caía para nono amanhã, no mínimo. E tem o jogo do São Bernardo com o Ipiranga. O Ipiranga, depois da derrota na rodada passada, meio que sai do eixo do Náutico. E aí é claro que eu só estou considerando isso o Náutico vencendo o São Bernardo, tá? Não existe para mim outra classificação para o Náutico, naturalmente, que não seja vencendo o São Bernardo. Então vamos adiantar a matemática. O Náutico... Aí, Fred, deixa eu só fazer um comentário rapidinho aqui, que entra nesse ponto dessa rodada ainda. E o Náutico pode chegar em 10º na última rodada. Pode chegar em 10º. Isso. Mas como ele tem um confronto direto com o São Bernardo, em termos de depender só dele, o resultado mais importante para o Náutico é o CSA não vencer. Exatamente. Se o São Bernardo vencer, é controlável, porque o Náutico pega o São Bernardo. O importante é segurar o CSA. Mas eu ia comentar só um ponto sobre como foi importante esse empate hoje. Embora eu fique naquele meio termo, né, de, você sai 2 vezes na frente do placar, por mais que antes do jogo você assinasse e tudo mais, mas, por exemplo, se o Náutico tivesse perdido hoje do Brusque, não existiria mais essa chance do Náutico depender só dele na última rodada, porque o Náutico já estaria em nono. Ele já teria sido ultrapassado pelo Confiança. Então, esse pontinho fez com que o Náutico tenha chance de, na última rodada, ele depender só dele. Não fosse esse ponto, hoje a gente já estaria dizendo aqui, o Náutico não depende só dele. Perfeito. Por isso que eu achei que o ponto foi muito importante. Ainda que o Náutico chegue para a decisão em 10º. Ele pode chegar para a decisão em 10º. Só que aí, com a vitória simples, ele já vira nono. Então vamos dar a vitória simples ao Náutico. Vamos desenhar o Náutico aqui com 29 pontos. Tá? O Náutico com 29 pontos. Eu vou ver a última rodada, tá? A gente ainda tem alguns jogos, tem esse jogo do Volta Redonda, que veja só, tem um bolo agora aí que você tem Botafogo,
Volta Redonda, né? Tá todo mundo aí até que eles joguem, né? Nessa questão de risco. Mas vamos fazer de conta que os que estão acima façam sua parte, tá? Vamos focar na turma que está disputando essa posição. O Paysandu deve ir para 29 amanhã também. E aí, tchau. Porque o Paysandu tem uma vitória a mais do que o Náutico. Vai embora o Paysandu, certo? O Náutico ficaria com 29, ele poderia ser ultrapassado por São José, que tem 28, e CSA, que se vencer amanhã faz 26. Na última rodada, se não me engano, é Paysandu e CSA. Não. É Amazonas e CSA. E Amazonas. Amazonas e CSA. Veja só. Jogo muito duro para o CSA chegar lá dentro e ganhar. Tá? Então, assim, para que o Náutico não dependa dele, o CSA tem que ganhar esses 2 jogos. E aí iria para uma questão de saldo, mas aí para um saldo com o Náutico muito em desvantagem. Iria para um saldo com o Náutico muito em desvantagem. Isso a gente está deixando de lado, por exemplo, o São José, que é natural que consiga classificação, Volta Redonda, que é natural que consiga classificação. Tá? O próprio Botafogo, né, já tem 5 de saldo, também seria muito difícil para o Náutico tirar esse saldo todo. Mas assim, eu vejo muito pouco risco do Náutico não avançar com 29 pontos. Seria assim uma buscada do CSA enorme. Você até falou, o Amazonas botou reserva hoje, mas em casa não vai botar, né, contra o CSA. Não vejo ele botando reserva em casa contra o CSA. De CSA, só para lembrar, semana passada, o presidente, após um empate em casa, eu acho que foi um empate em casa do CSA, ele saiu detonando os jogadores e pediu renúncia. Foi o empate com o Botafogo da Paraíba em casa. Então, assim, não é um CSA que vive um ambiente externo tranquilo, muito pelo contrário, né? Eu também acho improvável. Eu acho que o receio, o jogo mais importante para o Náutico, desses que ainda tem para ter na rodada, é o do CSA. Porque o CSA tropeçando, o Náutico depende só dele. Sim. Mas eu acho que se puder o São Bernardo não vencer, também é bom para que o jogo ele seja mais aberto ainda nos aflitos. Porque se o São Bernardo vence segunda-feira... O São Bernardo pelo empate é chato. Exatamente. E talvez, assim, como tem muito time na briga, eu acho difícil que o São Bernardo comece a rodada com o empate garantindo. Mas pode ser algo que, com o decorrer das partidas, o Amazonas, por exemplo, abre o placar com o CSA. Aí o São Bernardo, opa, um empatezinho para mim aqui já é bom negócio. E aí fica uma situação mais complicada para o Náutico por pegar um São Bernardo, um pouco mais tranquilo, né? Então, se o São Bernardo não vencer o Ipiranga, se for um empate, por exemplo, seria perfeito para o Náutico, né? Seria um cenário ideal, assim. E o Náutico foi punido, mas ainda tem o mando de campo, né? O Náutico conseguiu, assim, por todas as brechas dessa punição e vai fazer esse jogo em casa. Ele perderia o primeiro da segunda fase, né? É porque a punição teria que ser com 10 dias de antecedência para o jogo contra o São Bernardo. Aí vai cumprir só caso passe no quadrangular. Então vamos lá. Vamos fazer É claro que a gente vai analisar amanhã de novo a Série C, vai analisar segunda de novo a Série C, porque a gente precisa dos resultados. Mas em ordem de importância para o Náutico. CSA não vencer, São Bernardo não vencer, e não custa nada o Volta Redonda apanhar também, né? Não custa nada. Não custa nada. Mas a CSA e Remo, o Remo vai estar jogando muito, tem muita coisa em jogo para o Remo, né? Tá ali flertando com o Z4 para voltar para a 4ª divisão. E o empate já serve ao Náutico. É muito mais fácil. Eu acho que acontecendo esse resultado do CSA, porque é foda que o Náutico precisava os três adversários que o Náutico estava torcendo contra, os 3 jogam em casa, e o Náutico precisava que 2 não acontecessem. O primeiro já foi, ou seja, tá chato para não ficar no G8, para depender só de si. Mas se for o caso, que pelo menos se for ultrapassado pelo São Bernardo, aí você vai e tira no confronto direto. Acho que o Volta Redonda fica ali
bem mais para trás. Eu acho que é um plano. Pega o Figueirense aqui em casa. Eu acho que é um plano sacramentar. O São José. Só uma coisa que eu ia falar do jogo, era uma coisa que passou batido. Um amigo nosso deu uma cornetadinha de leve, foi o seguinte, que foi elogiando o Ribamar, mas dizendo, meu amigo, o cara pode fazer nada na B. Nasceu, o cara ajuda. E demoraram 6 meses para contratar. Deram uma cornetada, um amigo nosso deu uma cornetada aí, porque é uma verdade. Acho que o setor ofensivo do Náutico, ele... não sei que foi resolvido com a chegada de Ribamar. E só chegou na segunda tentativa, viu? Exatamente. Mas o setor ofensivo do Náutico já custou muito ao Náutico esse ano. Muito. E quando você está na C, de vez em quando a gente precisa entender, meu irmão, aquele carinha meiota ali da B vai lhe ajudar, pô. Como acontece na primeira divisão, o cara vê se o cara quiser jogar, claro. O cara tá ali encostado na primeira divisão, o cara chega na segunda divisão, geralmente o cara rende. Até porque se o cara não render, é porque a carreira do cara, ele vai descer 2 degraus de uma vez só. Tu realmente não é nem jogador nem da Série A, nem da B. Então, geralmente responde. E hoje, um jogador que estava embaixo, o cara chega lá, mostrou no mínimo oportunismo. Assim, foi bem representativo. Já esse pontinho ter sido conquistado por um jogador que já poderia estar no Náutico há algum tempo. E já tinha ido bem contra o Paysandu, né? Tinha dado uma assistência lá para Berguinho. Eu acho que esse ponto aí que Cássio trouxe explica muito por que o Náutico está nessa situação, sabe? Acho que foi muita negligência mesmo assim, no mercado. E não atacar essa carência que quem acompanha o clube fala desde o primeiro dia do ano, né? Que não tinha... O setor ofensivo era muito dependente da bola parada de Souza, né? E você condicionar exclusivamente o sucesso ofensivo a um jogador é complicado.